A graça e a paz de Cristo Jesus sejam na vida de todos os irmãos. Deus os abençoe. Acho que o Wesley está acostumado que eu falo um pouquinho, né? Passou 5:30. Falo pouco, né, Wesley? Que Deus os abençoe. É muito bom nós nos lembrarmos dessa data. É uma data histórica muito importante que a gente esteja celebrando os 500 anos da Reforma. Você faz parte de um contexto histórico, lembre-se disso. 500 anos de história, 500 anos da Reforma é uma data muito especial. Às vezes nós ficamos, como batistas, um pouco receosos, né? Às vezes a gente sente um pouco de receio de celebrar a Reforma dentro do contexto de Martinho Lutero. Mas por que a gente celebra? Porque nós fazemos muito mais parte dessa história do que da outra história. Nós estamos muito mais ligados com esse período de 500 anos para cá do que aquele período da Idade Média, onde já havia se desfigurado o contexto evangélico, contexto do Evangelho. Então é importante nós nos lembrarmos disso, é importante que a gente esteja celebrando estes 500 anos. É evidente que existem diferenças que vieram e nós vamos ver alguma coisa dentro disso também, rapidamente, mas com certeza nós estamos ligados a esse momento histórico, àquilo que aconteceu, a esse evento que aconteceu nesse período, 31 de outubro de 1517, ok? Abra sua Bíblia, por gentileza. Estão ouvindo bem aí? Estão ouvindo bem? Sim ou não? Tô. Estava meio... o retorno estava meio... Parece que estava meio baixo aqui. Acho que melhorou, né? Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 2... Nós vamos ler os versículos de número 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Todos acharam? Olha, o texto diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então até aqui. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Vamos orar. Sabemos que Deus já tem dado a direção, que Deus tem abençoado. Sabemos que a nossa disposição em sair de casa foi para adorar ao Senhor. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Mas sabemos que o Senhor também fala conosco, não é? O Senhor é misericordioso, Ele fala conosco, Ele através do Espírito Santo, nos também dá orientações, nos fortifica, nos fortalece, aumenta a nossa fé, não é? Vamos orar a Deus então. Deus querido, muito obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço por essa palavra, por tudo que está acontecendo aqui e por essa data tão especial. Senhor, sabemos que o Senhor é exaltado acima de tudo neste lugar. Mas nós nos lembramos de homens que o Senhor ao longo da história chamou para o serviço, levantou para diversas ações durante a história, e eventos foram marcados com estes homens que ouviram o seu chamado. Neste momento aqui nós queremos dar a primazia à tua palavra e pedir a direção do teu Santo Espírito, a direção do Senhor, para tudo o que nós vamos aqui refletir, falar sobre esse texto, sobre o contexto histórico. Nos orienta, Senhor. Nos dê da tua bênção, nos dê, Senhor, da tua capacitação, Senhor, e sobretudo abençoa a vida de cada pessoa que está aqui,
a Tua igreja, Senhor, que a gente saiba, Senhor, dar bom testemunho de cristão, e assim como foi dito aqui, que o nosso posicionamento esteja fundamentado no Senhor, para que todas as adversidades da vida, elas estejam sujeitas, ó Pai, ao poder do Senhor, a governabilidade do Senhor na nossa vida, nos fazendo vencer cada obstáculo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O teólogo Kurt Aland, teólogo alemão, ele diz o seguinte: o mundo sofreu, qual é a palavra que ele... Deixa eu lembrar a frase agora. O mundo sofreu um caos, não é um caos, mas o mundo sofreu um impacto por causa de uma compreensão exegética. O que ele estava dizendo com essa frase resume esse momento histórico da reforma. O que Kurt Aland quis dizer com essa frase é que o mundo sofreu essa transformação por causa da compreensão exegética, quer dizer, por causa de um entendimento de um versículo, reflete muito bem o momento histórico que foi esse momento da reforma, que foi marcado pelas 95 teses que Martinho Lutero cravou nas portas da Catedral de Wittenberg. Foi através a compreensão exegética, esse entendimento exegético nada mais é do que a compreensão correta do que o texto quer dizer, a revelação do texto, o que está por detrás do texto, o que exatamente quer dizer o texto. A exegese é aquele estudo do texto que revela exatamente o que o texto quer dizer, a compreensão correta do texto. E evidentemente ele está falando de Martinho Lutero, ele está falando da reforma, ele está falando desse contexto da reforma de 31 de outubro de 1517, quando esse monge agostiniano, chamado Martinho Lutero, ele propõe, ele desafia, ele convoca a população, os estudiosos, a discutirem sobre essas teses que foram elaboradas, 95 teses, contra a venda de indulgências. O que estava acontecendo nesse período é que os abusos que aconteciam com relação à Igreja Católica Romana deste período estavam suscitando revoltas por todo lado. E quando Martinho Lutero ele elabora essas 95 teses, ele traz à discussão essas questões de venda de indulgências. O que era a venda de indulgências? Nada mais era do que uma espécie de um certificado que a pessoa comprava e que dava direito, segundo o entendimento deles, segundo o entendimento do Papa, segundo o entendimento da Igreja Católica, dava o direito de comprar a salvação da pessoa, de um ente querido, de seus familiares, de pessoas que ele tinha interesse que comprasse a salvação. Então, estudando a fundo as Escrituras, estudando a fundo a história da Igreja, Martinho Lutero, ele chegou à conclusão que isso não estava correto. É evidente que a história da reforma, é evidente que a reforma, toda a reforma protestante, assim falando, não foi só, não aconteceu só com a pessoa de Martinho Lutero e aquilo que ele promoveu. Culminou nesse momento com essa pessoa, com esse homem, um homem de coragem, alguém que se dispôs a estudar as Escrituras, que vivia perturbado e incomodado e insatisfeito com aquilo que ele via e ouvia e com aquilo que ele acreditava com relação às coisas de Deus. Havia uma insatisfação pessoal e havia também uma insatisfação com relação àquilo que ele via acontecendo
no desenrolar do crescimento da igreja. Então, eu queria só rapidamente falar a respeito de 3 pessoas importantes que antecederam Martinho Lutero, que foram igualmente importantes para a reforma protestante, e depois, rapidamente, sobre a nossa origem dentro do contexto da reforma. Eu queria só mesmo uma coisa bem básica com relação a essas pessoas, mas eu não gostaria de deixar de lado, porque Martinho Lutero foi aquele que se levantou com coragem, foi aquele homem que tomou uma posição e, dentro de argumentos muito fortes e muita coragem, muita ousadia, ele se posicionou e ele conseguiu aquilo que muitos tentaram e foram perseguidos e morreram, que era enfrentar a autoridade do Papa, os desmandos que aconteciam, o contexto da igreja nos séculos 14, 15 e até o 14, 15, com relação à reforma. Muito antes já haviam acontecendo abusos, mas o contexto dos séculos 14 e 15 era um contexto onde a igreja católica estava desmoralizada, os papas igualmente imorais, também corrompidos com a política, com os imperadores. As pessoas não tinham mais esperança. Também século XIV, o século da peste negra. Muitas pessoas estavam morrendo com pestes que se espalhavam em todo esse contexto da Idade Média, e as pessoas não tinham mais esperança. Elas não conseguiam, eles eram massacrados, eles eram explorados, e por isso muitos começaram a se revoltar com a situação da igreja, que cada vez mais estava envolvida em luxúria, cada vez mais explorava o povo. E esse contexto de Martinho Lutero é o período em que as indulgências era a maneira deles arrancarem o dinheiro dos miseráveis, dos pobres, explorarem ao máximo os pobres, porque havia um contexto político muito forte na construção da Catedral de São Pedro. Então, antes disso, nos séculos 14 e 15, surgiram pessoas importantes, pessoas que eu gostaria de falar aqui, e um deles é John Wycliffe. John Wycliffe era um inglês, e ele era o principal professor da principal universidade da Inglaterra, mas não só da Inglaterra. Oxford, a Universidade de Oxford era a principal universidade de toda a Europa. E havia ali um fervilhar ali de ideias novas surgindo, e estudos, e esse homem era um homem muito importante no contexto histórico e no contexto dessa universidade. E John Wycliffe, ele começa com ideias novas. Essas ideias começam também a despertar a ira do Papa, despertar a ira de pessoas envolvidas do clero, até mesmo de autoridades. E uma das coisas que John Wycliffe, ele diz, é que o Papa não é o cabeça da igreja, que o cabeça da igreja é Cristo. E também que o rei, ele não é a autoridade suprema, ele é uma autoridade constituída por Deus, mas se ele não governar de forma justa, ele não é a autoridade que ele deveria ser. E também ele começa a confrontar os sacramentos da Igreja Católica, e entre eles o sacramento da transubstanciação, que é aquilo que eles creem, até hoje eles creem, que naquele momento em que o sacerdote levanta a hóstia, ali se transforma no corpo e sangue de Jesus, literalmente falando, né? Até hoje eles creem dessa forma. Então, John Wycliffe diz, não, isso é doutrina de homens, isso está errado. A Escritura diz que para se fazer isso em memória, esse é um memorial, isso
não é uma doutrina correta baseada nas Escrituras. Outra coisa que John Wycliffe também resgata é o valor da pregação, porque até então todo cerimonial, a tradição da Igreja Católica tinha mais importância no sentido litúrgico, no sentido sacramental, e a pregação das Escrituras era pouco valorizada. E uma das coisas mais importantes que John Wycliffe fez foi traduzir a Bíblia na língua do seu povo, traduzir a Bíblia, as Escrituras, para o inglês, para que toda pessoa ela tivesse acesso à palavra de Deus. Ele dizia: toda pessoa tem nas Escrituras a autoridade sobre si, por isso toda pessoa tem que ter as Escrituras. E ele traduziu as Escrituras na língua do povo e começou a distribuir as Escrituras, as Bíblias, e um grupo de seguidores de Wycliffe, eles começaram a sair pelas estradas e até os necessitados, distribuindo as Escrituras, distribuindo Bíblias na linguagem do povo. E é evidente que aí houve perseguição, e ele acabou se tornando também, assim como Wesley disse a respeito de Justino, acabou fazendo alguns inimigos, né? Entre eles o Papa, que chamava ele o mestre de todos os erros, o mestre de todos os enganos. Mas o Papa não tinha poder contra Wycliffe, porque ele era protegido do reitor da Universidade de Oxford. O reitor da Universidade de Oxford gostava muito dele. Ele era conhecido como a joia de Oxford. Era uma pessoa muito importante. Era uma pessoa de uma sabedoria muito grande, de muito estudo. E ninguém podia fazer nada com ele. Havia pressão do clero, mas ninguém podia mexer com John Wycliffe, porque ele era protegido. Esse grupo de seguidores de Wycliffe foi chamado de os Lollardos. E eles andavam por todas as estradas. Havia uma frase que dizia que se você encontrasse 2 ou 3 pessoas na estrada, um era discípulo de Wycliffe. Esses homens eram preciosos, foram perseguidos e massacrados, mortos, e foram dizimados. Wycliffe foi um dos reformadores, um dos que deram início a esse período pré-reforma, que não morreu por perseguição, ele morreu de morte natural. Mas há uma curiosidade com relação à história desse homem, que insatisfeita com a questão de não condená-lo como herege, a fogueira, que era a forma com que eles matavam, né? Uma forma de purificar esses hereges, chamados hereges, né? Eles não conseguiram fazer isso com John Wycliffe, e cerca de 30 anos depois, quase 40 anos depois que John Wycliffe já estava morto, eles exumaram os ossos de Wycliffe, queimaram os ossos dele, pegaram as suas cinzas e jogaram no rio, como uma espécie de condenação póstuma, né, do herege John Wycliffe. Não puderam fazer em vida, tentaram fazer depois de morto, né? Aí alguém disse numa frase poética aí, que as cinzas que foram jogadas naquele riacho, elas correram para um rio maior, esse rio maior levou até um ribeirão, esse ribeirão adentrou o oceano, e aí ninguém mais pôde segurar os ensinamentos de John Wycliffe. E vieram muitos discípulos desse homem. Um dos discípulos de John Wycliffe é um camarada chamado Jan Hus. Jan Hus, porque ele era da Boêmia, hoje República Tcheca. E ele era professor ali em Praga, que é a cidade mais bonita, né? Que minha filha gosta muito de lá, diz que quer ir um dia para lá, né? Orar a Deus que um dia ela consiga. Cidade muito linda. Ele era professor ali também em Praga. Jan Hus, também conhecido como John Hus, ele era de uma cidadezinha conhecida como a cidade do ganso, né? Russinac. Russinac tem a mesma tradução de a cidade do ganso. É como a cidade do bordado, né? Como Cordeirópolis, que eu não sei se tem cordeiro lá, mas Cordeirópolis, né? Quer dizer, é uma cidade de cordeiros, né? Ou o sobrenome era Cordeiro. E esse sobrenome trouxe para ele um apelido,
que era o ganso de Deus, Jan Hus. Jan Hus também foi uma pessoa muito importante na Reforma, bebeu na fonte dos estudos de John Wycliffe e também começou a se interessar por essas ideias revolucionárias, ideias que confrontavam os abusos da Igreja Católica, os abusos do Papa, e também começou a ensinar. A Catedral de Praga, onde ele pregava, tinha muita gente para ouvir as suas pregações. Foi uma pessoa também bastante próspera nos ensinamentos, uma pessoa também que cresceu muito, era uma pessoa muito querida, muita gente gostava dele, porque ele falava a linguagem do povo. É interessante que essas pessoas, quando elas vão para a origem da Bíblia, quando elas vão para as Escrituras, elas encontram nos necessitados, nas pessoas carentes, elas encontram essa aproximação, porque isso é Evangelho, não é? O que Cristo fez quando ele veio aqui e quando ele começou a fazer os seus ensinamentos? Ele se aproximava das pessoas, falava a linguagem das pessoas, permitia que elas se aproximassem. Por isso que havia tanta diferença na forma de Jesus ensinar as pessoas. A multidão seguia Jesus e havia uma grande diferença entre eles e os fariseus, os religiosos, porque os religiosos viviam numa aura de aparência, mas Jesus falava a linguagem do povo. Então esses homens, normalmente, eles tinham essa forma de comunicar com o povo, e o povo se identificava. Ele era muito querido, mas igualmente também foi perseguido. Alguns livros que ele escreveu foram condenados, ele foi perseguido, o Papa excomungou, e ele teve que deixar, ele não queria deixar de pregar na sua paróquia, na sua igreja, mas foi pressionado. A princípio, Venceslau, que era o imperador, o governador ali da região, permitiu que mesmo com o Papa querendo excomungá-lo, não permitindo que ele pregasse, disse: não, pode continuar pregando. Mas vieram a venda das indulgências ali em Praga, e isso ia render um pouquinho para Venceslau, e aí ele abriu mão disso, não é? Então ele teve que se refugiar em um outro lugar, mas continuou escrevendo. Mas a perseguição forte veio, e Hus quis se apresentar diante do Papa e fazer a sua defesa, crendo que o Papa compreendesse qual era o seu posicionamento e que estavam ensinando errado. Ele, na inocência dele, ele acreditava que ia convencer o Papa de que, ou a igreja, de que os ensinamentos estavam errados, que eles precisavam voltar à origem. Mal sabia ele que estava todo o sistema religioso, político, totalmente corrompido. Mas ele vai para a dieta de Constança, que era uma assembleia que era feita, mesmo sabendo que corria o risco de morte. Ele tinha um salvo-conduto do imperador da época, que Venceslau já havia saído, agora estava Sigismundo, que era seu irmão. Ele tinha um salvo-conduto, que era uma proteção, uma garantia de que ele não seria morto. E ele vai, mas quando ele chega diante daqueles homens, eles nem ouvem, eles nem querem, já condenam ele ali, nem querem ouvi-lo. Ele já é condenado, e ele já é levado para ser queimado na fogueira. Sigismundo, ao tentar intervir, eles disseram: olha, você não precisa ser fiel à sua palavra para um herege. Quer dizer, você deu a sua palavra, mas ele é um herege, você não precisa ser fiel à sua palavra, você não precisa cumprir aquilo que você disse. Então, o imperador, que era amigo de Jan Hus, trai Jan Hus, e ele é levado à fogueira. Ele é colocado numa estaca, ele é despido das suas vestes clericais, é colocado um chapéuzinho daquele cone, que é um chapéuzinho de burro, né? Que era colocado nas pessoas, uma forma de humilhação, todo pintado demônios nesse chapéuzinho, e ele é queimado naquela fogueira, cantando um hino a Jesus.
É atribuído a Jan Hus uma frase que ele diz: vocês podem queimar o ganso, mas daqui a 100 anos, um cisne vai se levantar que vocês não poderão cozê-lo. É uma espécie de profecia com relação à pessoa de Martinho Lutero. Na verdade, essa frase não foi dita no momento da sua execução. Foi escrito algo parecido quando ele foi levado preso, e depois Martinho Lutero trouxe como uma espécie de oráculo, uma profecia para a sua vida. Mas foi uma figura muito importante. A morte de Jan Hus provocou uma revolta interna muito grande, porque ele era muito querido, uma pessoa muito especial. Esses homens, assim como o terceiro que eu vou falar, foram chamados a estrela alva, a estrela da manhã da Reforma. A estrela da manhã é aquela estrela pequena, que na verdade não é estrela, né? É o planeta Vênus, né? Que brilha de manhã antes que o sol brilhe, né? Ela está lá de manhãzinha, a gente olha ela no céu, mas ela anuncia o sol que está chegando, né? E esses homens, eles foram aqueles que prepararam também para que viesse o grande reformador que foi Martinho Lutero, né? O terceiro homem que eu gostaria de falar, o terceiro personagem, é Girolamo Savonarola, ou Jerônimo Savonarola, um italiano. A sua atuação maior foi em Florença, e veio de uma família onde o avô era médico e tal, mas ele se envolveu com a vida religiosa, e ele começou a ganhar também bastante respeito. Era um homem bastante estudioso, bastante centrado, sério, desde jovem muito sério, estudioso das Escrituras, e uma pregação eloquente. Ele ficou muito conhecido por um tipo de pregação profética. A sua forma de pregar era uma forma bastante contundente, que levava as pessoas ao arrependimento, que confrontava a vida imoral, os prazeres, a luxúria. E uma das curiosidades com relação a Jerônimo Savonarola é que ficou marcado a cena da fogueira das vaidades, que muitas vezes a gente ouve por aí, né? A fogueira das vaidades, que foi das pregações e do confronto que Savonarola fazia com a população. As pessoas começaram a trazer objetos, livros, quadros, entre outros objetos que eles consideravam que era luxúria. Fizeram uma enorme montanha de objetos e tacaram fogo naquilo, porque eles acreditavam que aquilo era luxúria, vaidade. Uma das pessoas importantes, temos aqui uma professora de artes, né? Uma das pessoas importantes que trouxe telas que ele pintou foi Botticelli. Tacou lá no meio do monte de coisa e pôs fogo. Se ele soubesse o valor, né? O valor hoje, né? Mas era isso. As pessoas começaram a ser confrontadas nas suas posições morais, na vaidade, né? Uma pessoa que gostava muito de Savonarola, também pintor igualmente famoso, Michelangelo, e quando ele estava pintando o teto da Capela Sistina, a sua última pintura, se não me engano, o Juízo Final, dizem que ele estava de posse de um sermão de Savonarola, tanto que ele gostava das pregações de Savonarola. A catedral onde Savonarola pregava lotava de pessoas que gostavam de ouvir. Mas Savonarola, ele começou a ser muito elogiado, e com relação à sua forma de pregar profeticamente. Eles diziam que ele era um profeta, que ele previa, que ele dava profecias. E ele, além do seu envolvimento político, ele acabou também se deixando levar por esse tipo de fala. E ele acabou entrando por um caminho que ele começou a perder o apoio político, porque ele não quis se aliar de forma correta, não quis se aliar com o rei, que garantia vantagens para ele. Ele acaba perdendo o apoio político dos religiosos, e finalmente Savonarola perde o apoio do povo. Por quê? Porque com essa ideia de que ele era voltado para o lado da profecia, ele
ele, no momento em que as coisas começaram a desmoronar, ele governou Florença por 4 anos, sendo praticamente alguém ali como um ditador de Florença, governou bem, mas o Papa enviou outra pessoa para substituí-lo e tentar tirar ele dali. Esse camarada que chegou fez um desafio para ele, disse: olha, eu quero que você passe comigo diante de uma fogueira, nós vamos passar nós dois. E ele não quis passar. Ele lançou uma das suas profecias a favor de si mesmo e não quis passar. Um amigo dele se ofereceu para ir no lugar. O povo já estava todo ali querendo espetáculo, todo mundo querendo ver se passa ou não passa na fogueira. E de repente desaba uma grande chuva e acaba com a festa de todo mundo. A população diz que agora ele é então impostor, e ele perde o apoio da população. Ele estava então sozinho agora, e ele é condenado, ele é excomungado, condenado, enforcado e queimado. Então, não se pode, estudando um pouco mais, não se pode considerar que Savonarola seja especificamente um reformador, porque as suas ações foram mais com questões morais que aconteciam e com questões políticas. Ele teve um envolvimento muito mais político, quando a reforma ela está muito mais centrada em voltar a esses princípios que nós vemos aqui, os princípios que são os fundamentos da igreja do início. Então ele teve muito mais envolvimento com isso. De Savonarola, Maquiavel, que foi aquele que escreveu O Príncipe, que foi contemporâneo dele, disse uma frase que pode ser atribuído ao momento em que Maquiavel gostava muito também de Savonarola, e vendo ele naquela situação, depois de tudo, sendo morto, ele diz o seguinte, não é a frase para ele específica, mas pensando naquela imagem, naquela figura, naquele personagem da história, ele diz o seguinte: um profeta sem armas está afadado a fracassar, porque perdeu o apoio de todo mundo. E não era assim com Martinho Lutero, né? Então, Martinho Lutero é aquele homem que vem com a mente muito perturbada. Ele era tremendamente perturbado com a impossibilidade de satisfazer a justiça de Deus. Ele queria por toda causa satisfazer a justiça de Deus. Incomodava muito ele ver um Deus que necessitava que punisse, um Deus que fosse rancoroso, um Deus que exigia que fosse aplacada a sua ira. E ele se incomodava muito com isso e buscava a todo custo satisfazer a justiça de Deus, mas na sua impossibilidade, ele incomodava até o seu confessor e ia constantemente confessar, até que o seu confessor disse: Lutero, esquece um pouco isso, deixa para lá. E aí um vigário diz para ele sobre a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. E ele começa a estudar mais a fundo as Escrituras, e depois, não vou entrar na parte da biografia, uma questão só que um ponto que é importante, é quando já sendo um estudioso, já estando em Wittenberg, ele é levado para Roma, ele é enviado para Roma junto com alguns agostinianos, e para resolver questões ali da ordem deles. E lá ele sobe as escadarias de joelho, a santa escadaria, ele sobe a santa escadaria pensando na salvação dos seus entes queridos, mas quando ele chega lá em cima, ele ouve na sua consciência uma voz: o justo viverá da fé. E ele começa a estudar. Era um homem que tinha profundo conhecimento do livro de Romanos, sabendo ele todo de cor. E quando ele começa a estudar, ele se depara com o capítulo 1, os versículos 16 e 17, que diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é salvação de Deus para todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego. Porque nele, no Evangelho, se descobre ou se é revelada a justiça de Deus. E ele e ele começa a olhar por um outro prisma esse versículo, esse texto. Porque nele, no Evangelho de Deus, se revela a justiça de Deus. Como que é a justiça de Deus?
de fé em fé. Porque o justo viverá da fé. Completa o versículo. O justo viverá da fé. E aí, esse versículo é aquilo que Kurt Aland fala. A descoberta exegética promoveu um colapso, né? A humanidade sofreu um colapso diante de uma descoberta exegética. Diante de um versículo, a revelação de que o justo viverá da fé, respondia às suas maiores questões. Não adianta eu fazer nada, não há nada que eu faça que vá merecer a salvação, porque ela já foi dada por Cristo Jesus, ela já foi presenteada por Cristo Jesus. Jesus já fez. Não é que daqui para frente, então, pela graça, então, como nós lemos aqui, daqui a pouco nós vamos entrar nesse ponto, pela graça sois salvos, mediante a fé. Não é porque é de graça, não é porque Jesus fez, não é porque é mediante a graça, que eu não vou fazer mais nada. Então, é aquilo que o apóstolo Paulo diz, então nós podemos pecar então, porque agora a graça, ela superabundou, então vamos pecar mais, para que a graça seja ainda maior. Não, eu me aproprio do sacrifício de Jesus. Houve um preço, Jesus pagou o preço, então eu me aproprio do sacrifício de Jesus, mediante a fé, e recebo essa verdade para a minha vida. Já foi pago, não é? Então essa verdade transformou a história da igreja. Por isso que é importante que a gente entenda que esse é um momento histórico. Falando sobre a questão da salvação, que nós lemos aqui em Efésios, ele diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras. Então, todo o contexto das boas obras, toda a resposta, como o homem pode se salvar. Um dia, os discípulos perguntaram para Jesus, mas como é possível? É impossível para o homem se salvar. E aí Jesus diz o quê? É impossível para o homem, mas é possível para Deus. É possível para Deus. Não há nada que a gente faça. Muitas religiões têm buscado, ou nas boas obras, ou em vidas que eles acreditam que vão purgar todos os seus pecados, e um dia eles vão chegar a um estado de purificação que eles vão conseguir atingir um nível diferente de vida, mas nada disso responde a não ser aquilo que o apóstolo Paulo descobriu ali, que aquele que se apropria através da fé, se apropria do sacrifício de Jesus, recebe aquilo que Jesus fez, ele tem a sua salvação. A sua salvação foi paga pelo preço do sacrifício de Jesus. Foi Jesus que satisfez a justiça de Deus quando ele se entregou, quando ele se ofereceu em sacrifício em nosso lugar. Essa é a resposta. O contexto da história em que Martinho Lutero estava vivendo, estava muito distante daquilo que nós conhecemos do início da igreja. Então, por isso havia distorcido tanto essa verdade que foi resgatada. Tem um hino do cantor cristão, o hino 37, que eu acho muito lindo esse hino. Eu vou aqui cantar só um trechinho para mostrar o que é a graça. O que é a graça? Ele diz assim, olha, não vou cantar inteiro não, porque ele é bem longo. O hino 37 chama Amor Glorioso. Ele diz assim, olha: buscou-me com ternura Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, inaudita graça me mostrou.
A iniciativa foi de Deus. Foi Deus que buscou o homem. Quando Deus, ele, na viração do dia, conversava com Adão, tinha uma comunhão com Adão, Deus procura Adão e não encontra, ele diz: onde estás? Adão estava escondido. Quando nós lemos esse texto, muitas vezes nós temos aquela ideia muito formal, né? Um Deus que está aqui e olha lá para onde estás, como se não houvesse um relacionamento. Mas pense na possibilidade de um Deus desesperado para encontrar a sua criatura e conversar com ele como antes havia feito. É lógico que nós temos a percepção de que era um Deus onisciente, um Deus que tinha a ciência de tudo, e evidentemente, como Deus não trabalha na nossa lógica de tempo, Deus já sabia das circunstâncias, mas naquele momento ali, Deus estava à procura da sua criatura, para que novamente ele tivesse conversa. Você já procurou alguém e você não encontra? Você já, é como se estivesse ali no jardim, e Deus olhasse para todo lado e procurasse por Adão: onde você está, Adão? Porque eu quero conversar com você. É a ideia do pai que espera o filho que foi para gastar a herança, mas ele espera que o filho volte, mas há no seu coração um desejo que novamente ele encontre o filho e tenha novamente a comunhão, tenha novamente aquele relacionamento. E é isso que a graça possibilitou, que novamente a gente tivesse esse relacionamento com um Deus amoroso. E olha que coisa linda, a revelação. O Martinho Lutero nada mais compreendeu do que a sua miserabilidade de um homem carente, necessitado de Deus, e que tudo aquilo que ele pudesse fazer não seria suficiente para satisfazer a justiça de Deus. E quando nós nos deparamos com a nossa condição de perdido, de pecador, é isso que nós vamos compreender diante da graça. Olha a estrofe 3 desse hino aqui. Jesus mostrou-me as chagas que em meu lugar sofreu, coroa mas de espinhos, a cruz que padeceu. Que poderia em mim achar para tais afrontas suportar? O que Jesus viu em mim para sofrer tanta humilhação e vergonha? O Senhor nos amou profundamente e nos entregou Jesus como o maior presente que nós podemos receber na nossa vida. É pura graça, irmão. Inaudita graça. Inaudita graça. O que Jesus poderia ver em nós para que ele suportasse tanta vergonha, tanta humilhação, tanto escárnio, tanta afronta? Lutero compreende essa verdade. Ele era um pobre miserável que dependia totalmente da graça de Deus, e ele acorda e transforma a história. A igreja já estava totalmente desvirtuada das suas raízes, vivia de uma aparência, mas era puro luxo. Aliás, nós somos constantemente enganados pela aparência, não é verdade? Nós, dotados da corrupção do pecado da origem, nós somos constantemente e facilmente enganados. Quer ver uma coisa que a gente não percebe às vezes? É uma coisa bem simples, não é aquele exemplo, mas é uma coisa bem simples. Você compra um suquinho, um suco daqueles de saquinho, né? O mais famoso, o mais caro, aquele que passa o comercial na televisão, mas eu não vou falar a marca, né? Mas aquele suco de saquinho, você prepara aquela jarra, aí você olha para ele, ele tem a cor da fruta que você comprou o saquinho, não é? Ele tem a cor da fruta. Você toma ele, ele tem o gosto da fruta. É impressionante como alguns ele tem o gosto igualzinho, perfeito. Parece que você está tomando o suco da fruta, né? Agora eles colocaram uma espécie de espessante que dá a consistência do suco, né? Parece até a consistência do suco de abacaxi, é uma delícia, né?
Tem a consistência do suco. E agora tem até uma espuminha que parece que quando você bate no liquidificador, ele fica com aquela espuminha do suco, né? Então, a impressão que você tem é que você está tomando um suco da fruta, porque ele tem a cor, ele tem o sabor, ele tem o cheiro, ele tem a consistência, ele tem toda a aparência daquele suco, mas não é um suco da fruta. E nós somos muitas vezes enganados tomando aquele suquinho, pensando que estamos tomando um suco de fruta, né? E nós compramos sabendo que não é. Isso é só um exemplo, não é? Muitas pessoas estão sendo enganadas por uma aparência de uma religiosidade. Jesus, quando chega na plenitude dos tempos, se deparou com Israel, com o povo judeu, vivendo como nunca tinha vivido nos períodos de exílio, nos períodos de cativeiro, de profetas dizendo: voltem para o Senhor seu Deus, voltem para o Senhor seu Deus, vocês vão ser levados para o cativeiro, seus filhos serão escravos. Israel não, agora quando Jesus vem, estava vivendo uma vida religiosa intensa. Mas alguém diz, o escritor diz, nunca nos tempos de Israel se viveu uma vida tão religiosa quando Jesus veio, com orações, sacrifícios, purificação, mas nunca se viveu também tanta superficialidade como naqueles tempos, porque as suas orações eram vãs, porque os seus sacrifícios não eram mais aceitos, e porque a religião naquele momento era pura aparência. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse texto fala de um dos pilares, uma das colunas da reforma, que também vieram, acrescentaram depois, totalizando 5, a graça, só a graça. E fala de outro também, só a fé, só a graça, só a fé. Olha, para encerrar, Deus sempre trabalhou com pessoas corajosas e sempre levantou homens, mulheres, pessoas que tiveram coragem de obedecer à sua vontade. E se a gente olhar bem para a história, nós vamos ver, por exemplo, alguém que teve a mesma postura de Martinho Lutero, lá no capítulo 4 de 2 Reis, que foi Elias, que foi um homem levantado para aquele momento, foi um homem suscitado para aquele momento. Jezabel e Acabe havia distorcido a adoração em Israel, e aí Deus levanta Elias, um profeta, desafia os profetas de Baal e convoca Deus, restaura o altar, preste bem atenção nisso, restaura o altar, coloca ali o sacrifício, invoca a Deus, o fogo desce, as chamas consomem até a água que estava à volta do altar, consome todo o sacrifício, e qual é o resultado disso? Todo o povo diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Gideão foi chamado por Deus, ele disse: a minha casa é da menor tribo, é a menor casa, e eu sou o menor dessa casa. Foi lá embaixo, Deus diz: você é forte, você é valente, você é corajoso, e você que vai liderar. Vai, vamos em frente. E eu quero, depois de ter sido feito um sacrifício para ele, Deus disse: olha, levanta agora à noite, e você vai fazer outro sacrifício para mim. Só que eu quero agora aquele bezerro que está lá, de 7 anos, que está sendo preparado para ser consagrado para Baal. E você vai cortar todos os postes ídolos, vai fazer uma fogueira e sacrifica aquele novilho lá, aquele boizinho lá. Gideão levanta de noite, toma mais 10 homens consigo, faz o sacrifício, queima tudo aquilo. No outro dia cedo, os homens da cidade vão lá e procuram o pai de Gideão, diz: olha, nós inquirimos, nós andamos investigando, e nós descobrimos que foi seu filho que destruiu todos os postes ídolos de Baal, e nós queremos eles, porque nós vamos apedrejar ele. Ele diz: não, aqui não. Se Baal realmente é Deus, por que ele mesmo não se defendeu? Novamente, o nome de Deus foi exaltado através de alguém que ele levantou. Jeú foi alguém também
preparado para um momento muito especial e que promoveu uma reforma dentro de Israel, que era necessário em um momento em que tudo estava se distorcendo do seu valor real. Então, por que entender, por que compreender esse momento histórico? Porque esse momento histórico fez uma tentativa de resgatar os princípios da igreja que estavam lá atrás. Só a fé, só a graça, só Cristo, só a Escritura, só a Deus glória. Finalmente, 2 minutinhos para encerrar. É evidente que Martinho Lutero teve os seus problemas, os seus defeitos, não é? Vieram outros reformadores, Calvino, Zwinglio. A nossa história começa a partir dos anabatistas, porque os anabatistas promoveram uma coisa muito mais radical. Foi revolucionário o que eles fizeram dentro desse período da reforma. Porque eles diziam: olha, nós não queremos igreja e Estado juntos, nós queremos liberdade de crença e da nossa consciência. Nós não queremos ser controlados pelo Estado na nossa crença. E eles começaram a formar comunidades. Formando comunidades, eles instituíram esse tipo de modelo congregacional do qual nós fazemos parte. Não, é evidente que vem a história muito mais adiante, mas começou ali. Modelo congregacional, assembleia, onde todo mundo vota, onde os irmãos decidem, não tem interferência do Estado, não tem interferência da política. Assim como o pastor Wesley disse, nós não precisamos da política, nós não necessitamos da política, nós precisamos do Deus Todo-Poderoso. Nós necessitamos do Deus Todo-Poderoso. Nós podemos ter participação na política, mas a nossa dependência está em Deus. Os anabatistas formaram grupos que vieram depois com a influência de um homem, que eu quero chamar mais atenção, chamado Menno Simons, e daí surgiu a igreja menonita. E dos menonitas surgiram praticamente os batistas, dos quais nós somos parte nos dias de hoje. Desses grupos radicais da reforma, 3 deles são importantes ser lembrados, que são os Amish, que tem a sua maior parte nos Estados Unidos, os Quakers e também os Menonitas. São 3 grupos, eles vivem em comunidades. Os Amish, eles são totalmente isolados da vida da cidade. Eles moram em comunidades onde eles não usam luz elétrica, onde eles não têm carros, eles andam de carroça. E se você quiser assistir um filme que fala muito lindo sobre ele, é Graça e Perdão. Assista esse filme, Graça e Perdão. É lindo, um filme muito lindo, conta um pouco da história desses homens, dessa comunidade chamada comunidade Amish, que é uma comunidade que vive distante, mas que são piedosos, não pegam em armas, são pacifistas. Então esses 3 grupos, os Quakers, aqueles que a gente vê lá daquele hominho lá, daquele velhinho, na aveia Quaker, né? Aquele homem com cabelinho branco é um Quaker, é um que vive nessas comunidades. Encerrando, nós viemos dessas origens, dos Menonitas, lá do sul, se formou ali na Holanda, um grupo da Holanda, voltaram para a Inglaterra, de onde tinham saído. Outro grupo saiu dali e deu origem aos batistas, de uma forma bem resumida, né? Nós viemos desse grupo. Por que anabatista? Porque uma das coisas também que eles faziam era batizar adultos, porque eles diziam que se é por meio da fé, então a pessoa tem que professar a fé, e uma criança não tem consciência daquilo que ela está professando. Portanto, eles batizavam os adultos. Foram perseguidos, muitos deles mortos por católicos e protestantes também. É um período triste da história da reforma, mas existiu, e nós estamos aí. Amém? Que Deus abençoe vocês. Só a graça, só a Escritura, só a fé, só Jesus, só a Deus glória. E vou acrescentar mais um que eu vi um irmão postando esses dias: solos Espíritos Santos, que nós somos renovados. Deus abençoe, em nome de Jesus.